A gente está montando uma área aí dentro do GGN para discussão de políticas públicas aí. Até depois eu vou até conversar com o pessoal do Ceará lá. E mudando um pouquinho mudando bastante de assunto aí. Vou te dar um dado aqui. O Ceará saiu o IDEB, o Ceará tem, das 100 melhores escolas no IDEB, 77 são no Ceará. Ah, é? Também? A parte da saúde, que está essa discussão, qual é o modelo que tem que ter, se é consórcio, e lá foi... Nós trabalhamos com consórcio naquilo que são coisas de exames especializados. Você não pode ter um tomógrafo em cada lugar. São cidades de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, que é muito caro. Agora a gestão... E os exames especialistas. Então você tem, vamos lá, um ginecologista, você tem um otorrinolaringologista, etc. Então são policlínicas que tem todos os equipamentos e todos os profissionais especializados, não é, contratados ali, e quem administra é um consórcio e cofinancia, o Estado paga metade, a outra metade é paga pelos municípios e ninguém vai para a fila. 100% das pessoas são referidas às policlínicas com o posto de saúde mandando. Agora, o que me disseram lá, que é uma lei que vocês aprovaram lá, que outros consórcios falharam, porque na crise, inclusive, os municípios deixaram de bancar. E lá vocês conseguiram aprovar uma lei que vai o desconto direto para o financiamento do consórcio. Na verdade, a gente fez a lei, nós fazemos um contrato com os municípios. De novo, nada substitui a autoridade. Né? Nada substitui a autoridade. Então, eu fui secretário de saúde, porque o CID expandiu dramaticamente a rede, por exemplo, implantou 20 UPAs e, ao mesmo tempo, elas não funcionavam. Porque havia dificuldade, Ministério Público dando em cima do que não tem a ver, não sei o que, então ele pediu para eu ir lá resolver o assunto. E eu botei tudo para funcionar, só foi uma tarefa. E uma das coisas era os consórcios das policlínicas. Então chega um prefeito, faz a reunião e um prefeito lá, vou levar para estudar. Tá bom, você leva para estudar, não tem problema nenhum, mas enquanto você estuda não sai uma verba sequer de nenhum setor do Estado para o seu município. Se não tiver uma coordenação, você está... Porque, repare, as pessoas não têm compromisso com o povo. É muito fácil você ter, sabe, o conforto dos acordinhos dentro de gabinete e tal. Difícil é você brigar com o gabinete para atender o difuso interesse da população. E o IDEB, quais foram os pontos centrais que garantiram essa melhoria? O IDEB é um índice de desenvolvimento escolar, do ensino básico, que o Ministério da Educação replica todo ano. Então, basicamente, é o nível de aprovação na data certa, na idade certa. Essas são as coisas, repetência, evasão, enfim, qualidade mesmo. Tem uma prova, os alunos se submetem a uma prova de português, de matemática, etc, etc. Então, a nossa turma lá tá bombando, na escola pública, no interior do semiárido do Nordeste. O melhor IDEB do Brasil é a nossa cidade, Sobral. Mas vocês conseguiram massificar isso. O prefeito agora de Sobral, o ex-prefeito, foi convidado pela Fundação Lema, que está muito interessado em educação, para trabalhar com ele, está mandando treinar nos Estados Unidos. Então vamos pegar um pouquinho. A questão de gestão aí que você está falando, você tem que ter clareza sobre o que pedir, o que induzir, o que comandar. Agora você tem que ter um trabalho, se você tem uma queda de receita, você tem que ter um trabalho de como que eu faço a mesma coisa com menos receita e isso. Eu queria que você analisasse um pouquinho, se você tiver conhecimento maior, sobre o que está acontecendo no Espírito Santo, que era apresentado como modelo, e o ajuste fiscal consistia exclusivamente em corte de funcionários. Porque, de novo, né, você, lá no Ceará, a gente vive em permanente esforço fiscal. Lá não é nenhum paraíso, não. A gente vive com uma dificuldade imensa. Mas eu, quando fui governador, por exemplo, vivi tempos de vacas gordas. Então, tempos inflacionários gigantes. E aí, como a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, mas uma espécie de tributo, eu sei bem o que eu falo, porque, olha aqui, eu, quando assumi, chamei os funcionários e fiz um grande acordo. Né? Não tem mais greve, não tem mais confusão, vamos criar um coletivo de negociação, eu próprio vou participar do coletivo e tal. Há limites, vocês são 2% da população, eu não vou entregar 100% da receita, mas vou discutir e haverá uma prioridade de duplicar o salário dos professores e melhorar o salário da saúde, papapá e tal, e da polícia. Essas 3 prioridades aqui eu vou tocar devagarinho e tal. E aí acabamos fazendo um acordo, o reajuste da principal despesa do Estado passou a ser trimestral, automático, reposição de 100% da inflação. E eu criei, por lei, uma conta única e determinei a hospedagem dessa conta única no banco público. Por quê? Porque uma das grandes formas de roubar, inclusive aqui em São Paulo na época, e muito tempo depois também, é porque o Código de Contabilidade do Brasil é muito antigo, vive de partida dobrada. Botou 100 no 1º de janeiro, tirou 100 no 31 de dezembro, tudo certo. Isso.
E, na verdade, a inflação, né? O ex-ministro Saulo Ramos usava isso para justificar a compra de bens, prédios da Avenida Brasil. Essa jogada é antiga. Então, o que é que eu fiz? Hospedei a conta do Ceará, criei uma conta única, 100% do saldo caía numa espinha vertebral e aplicada com 100% da CDI. E aí a receita financeira do Ceará passou a ser rival das duas outras principais receitas, que eram o ICMS e o Fundo de Participação. Olha só. Né? Eu fiz coisas assim. E aí, quando sobrava dinheiro, eu botei 27% livre para investimento, tirei 3% todo mês, calado com a corretora do banco, e fomos ao mercado e compramos 100% da dívida imobiliária do Ceará. Com 20, 15, 12 anos de antecedência. Que período que foi esse? 90 e 94. Você imagina, naquela época com a inflação louca, eu esterilizei 100% da dívida imobiliária do Ceará. Olha só. Na época. Então o Ceará, desde essa época, vive mais ou menos equilibrado. Né? Nós estamos equilibrados e tal. Mas não brincamos não. O imposto sobre a herança do Ceará passou de 4% para 8%. E qual foi a reação lá do... A gente conversa, discute, enfim. Mas agora morreu um grande cearense, nós arrecadamos R$500 milhão. R$500 milhão? R$500 milhão. Seria muito dinheiro em São Paulo. Qual que era o nome daquele guru de vocês lá na Federação das Indústrias? Beniveras. Beniveras. Esse morreu faz tempo também. Morreu. Como é que você interpreta essa perda da... O Beni era um velho comunista. Era velho comunista? Velho comunista, vendedor de panela, virou um executivo extraordinário, depois ele próprio virou empresário e foi muito importante na formulação da consciência política do Tasso Gereissati, na minha também. Como é que explica essa perda também de dimensão, de projeto de país, de industrialização dos próprios empresários industriais hoje? Na minha opinião, eu tenho conversado muito com muitos empresários com quem eu tenho o privilégio de confraternizar aqui em São Paulo e no Brasil, mas assim, na minha opinião, existe e essa fresta está se agravando, portanto é um momento acredito, de potencial andar do Brasil. Nesses momentos o Brasil anda, né? Na agonia das crises, nos conflitos, a gente acaba andando. O que está acontecendo? Quando o cidadão, penso eu, quando o cidadão está na roça, está no balcão do comércio ou está na indústria, no chão da fábrica, ele sente claramente que está tudo errado e reclama. Porém, ele, quando ele tira um excedente qualquer, ele hospeda no banco e ganha uma fortuna. E aí ele fica criptoconservador. E ele acha que é possível conciliar duas coisas e começa a reclamar de carga tributária, de custo do trabalho e tal, porque ele perde no juro muito mais do que com isso, mas ganha no juro muito mais do que perde. Então é preciso punir o rentismo, trazendo a taxa de juros, né, responsavelmente por uma coisa menor do que a rentabilidade média dos negócios e restaurar a ideia de que dinheiro não cria dinheiro. O que cria dinheiro é trabalho, é produção, é uma associação entre quem trabalha e produz. Acho que o Brasil está maduro para passar um projeto dessa natureza. Então, e quem são os atores aqui? Você tem algumas faculdades de direito, algumas universidades, você tem alguns grupos políticos mais à esquerda, mais desenvolvimentistas, você tem os militares com a indústria de defesa, que tem... Você vai buscar onde... Você tem os industriais que começam a reagir. Eu acredito que o Brasil precisa mudar e a mudança é complexa, mas se precisar de reduzir a uma palavra, nós vamos voltar a crescer. Ponto. Isso quer dizer o quê? Que eu vou desconsiderar inflação? Não. Isso quer dizer o quê? Que eu vou desconsiderar equilíbrio fiscal? Não. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, o objetivo estratégico é crescer e eu vou administrar as consequências, as contradições, as tensões, os riscos a isso inerentes. Não é assim, por mais que choque a quem está nos ouvindo, não é assim que o Brasil é tangido desde Fernando Henrique, do segundo governo Fernando Henrique. De uma madrugada macabra, em que o Fernando Henrique engana o Chico Lopes, dentro do Palácio da Alvorada, avisa o Chico Lopes que não vai mudar aquela maluquice de câmbio que vai flutuar dentro de uma banda diagonal endógena, esse país tem sofrido. O Chico Lopes vende a informação privilegiada, bichada, para o Mark e Fonte Sindan, e o Fernando Henrique, nas costas do Chico Lopes, opera um banco central privado em casa com Armínio Fraga. E o Armínio diz, a âncora cambial morreu, deixa estourar, como aconteceu com a Dilma de novo, o filme é velho, deixa estourar, e agora nós vamos transferir a segurança do mercado para a âncora fiscal. Daí cria-se esse tripé, né, de câmbio flutuante, tal, superávit primário e meta de inflação. E se vende como ciência boa, né, sendo que core inflation, esse conceito de meta de inflação, inflation target,
funciona com o conceito de core inflation. O Brasil ainda tem um imenso entulho de indexadores e você hoje está transportando vou dizer, inflação de custos que sobe preços em função de câmbio para a taxa de juros. Isso é uma barafunda absolutamente estúpida. Eu ando aí nas universidades e não sou economista, então não é possível. Não tem relação. Não há a menor relação. Você criou uma teoria que os fundamentos da economia não, é ridículo. Então, assim, o que você tem que fazer? A única variável, o professor Bresser, que tem me ajudado muito de forma independente, como sempre, ele fala em 5 preços básicos da economia que precisam estar organizados para que o país volte a crescer. Um deles, o mais relevante, é câmbio. Né? O câmbio tem que estar em um ponto em que seja exportável, né, o produto bem produzido do Brasil. É evidente que tem ineficiências que você tem que resolver por outros caminhos. Mas a taxa de câmbio, depois a taxa de juros, né, enfim, e por aí vai. E eu estou estudando, ele tem me dado seminários particulares. Né? No sábado, ele, até na sua própria residência, me recebe, já me levou na Fundação Getúlio Vargas 2 vezes, já tenho na Fundação Getúlio, estou procurando, tive na Unicamp, e estou conhecendo e estou vendo muita gente com muita ideia boa. Sim. Que o país pode perfeitamente se desvencilhar dessa interdição estúpida que vem. Então, só para sintetizar, o seu negócio é o seguinte: bola para frente, crescer. Então, crescer por onde? Que é isso? Indústria. Qual indústria? Primeira indústria é aquela por onde o Brasil está esvaindo bilhões de dezenas de bilhões de dólares ao estrangeiro. Então, complexo industrial do petróleo e gás. Qual é o sentido de um país como o Brasil vender petróleo bruto e comprar derivado de petróleo caro em dólar? Então, qual é o problema? De verticalizar toda a estrutura de refino e tal, e derivar daí uma indústria de polímeros e, enfim, toda a indústria de petroquímica que deriva. Isso é enriquecedor. Por que isso aí é uma obviedade? Porque o Brasil hoje está com um déficit na conta de petróleo de 25 bilhões de dólares. Então é queda em coice. E é um ciclo virtuoso você entrar numa dinâmica de substituição de importação, sem perda nenhuma de eficiência, porque o dinheiro já está indo. Um outro você já mencionou, o complexo industrial da defesa. Isso é razoável um país como o nosso, que tem um papel estabilizador relevante no Cone Sul, na América do Sul, que pode ajudar a humanidade aí na busca de uma ordem internacional assentada na paz, no direito, encerrando uma crônica de violência, de genocídio que nós estamos assistindo, de protofascismo, enfim. Nós precisamos ter defesa. Né? Precisamos ter defesa. E isso quer dizer que a nossa aeronave, nosso navio, não pode guiar a mira dos seus canhões, dos seus trabucos, com GPS americano. Que nem a Argentina. Isso não é razoável, né? Não é razoável. E isso é enriquecedor também, porque é satélite, é foguete, é a indústria nuclear, etc. Né? Também temos aí uma fortuna já gasta indo para o estrangeiro. Esse jogo do Gripen foi bom, porque nós vamos verticalizar a transferência tecnológica, e isto é o que potencialmente o BRICS pode nos dar de forma muito acelerada se tiver um governo que saiba onde apertar os botões, onde pressionar. Depois você tem o complexo industrial da saúde. Este ano, a União Federal vai comprar 17 bilhões de dólares de fármacos, próteses, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, coisa que 70 e tantos % já tem patente vencida, que você com o Instituto de Engenharia Reversa copia, cola e pode produzir no interior do semiárido do Nordeste. Tem uma discussão no Supremo para essa questão dessas patentes vencidas, que está nas mãos da ministra Carmen Lúcia há 5 anos. Sim, mas isso se resolve também. O que é que nos impede de fazer? Ela vai mandar a polícia impedir? Claro. Isso. Terceiro, quarto, o complexo industrial do agronegócio. Nós temos o agronegócio, especialmente a agricultura, mais competitiva do mundo. 40% dos seus custos são importados. Não há uma fábrica com contabilidade em real de fertilizante, uma fábrica sequer de agrotóxico com contabilidade em real, uma fábrica sequer de implementos agrícolas. E o máximo de agregação de valor export que a gente faz sobre nossa agricultura é o esmagamento da soja, que já é toda por multinacionais. Quer dizer, se você misturar aqui crédito, incentivo fiscal e um esforço de coordenação estratégica do governo com a iniciativa privada, você pode verticalizar para dentro, para fora e para frente. Isso aí, eu estou vendo esses 4, estou detalhando isso aí para ver já o efeito disso em emprego. Mas mais importante é o conceito. Né? Para isso nós vamos ter que trabalhar com um câmbio que estimule uma cultura de parcimônia, de investimento, de poupança, de produção. O preço central. Bom, Ciro, muito obrigado aqui por sua entrevista aí ao Sala de Visitas. Obrigado a você. E nós vamos encerrando por aqui.